Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nono Viva Saúde. Esse ano nós estamos tratando sobre um tema muito essencial que envolve a mente, envolve as emoções e envolve também tudo que nós construímos no nosso dia a dia. O tema deste ano é Conexões que Cuidam, fortalecendo parcerias para uma saúde integral. E hoje não estou sozinho aqui na Clínica da Psique. Estou com a tríade da Psique, elas, mulheres, sócias, amigas. Nós acolhemos aqui elas, Marciele, Maria Elisa e Michele. Sejam todas muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Olá, muito Obrigada. obrigada. Estamos muito felizes em estarmos aqui nesse novo formato do Viva Saúde, nosso nono Viva Saúde. Obrigada, Guilherme. Obrigado. Maria Elisa, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Estou muito feliz de estar aqui hoje, né, nesse novo formato. E vamos conversar sobre essas parcerias que invadem as nossas vidas, né? Muito bem. Michele, tudo bem, Michele? Seja bem-vinda. Obrigada. Olá, que bom nos reencontrarmos nesse Viva Saúde, que seja um momento de acolhimento, de fortalecimento e de conexões. Muito bem. Então vamos iniciando esse nosso primeiro bloco já com um questionamento muito importante para a nossa conversa. Nós estamos falando sobre saúde integral, né? Então, Marciele, Michele, explica para nós um pouquinho como que nós podemos conhecer esse conceito tão bonito, né? Mas como que a gente pode conhecer esse conceito no nosso dia a dia, nas nossas vivências? Quando nós falamos de saúde integral, nós estamos falando do ser humano como um todo, né? Na esfera biopsicossocial e espiritual. Tanto que foi por isso que nós pensamos no Viva Saúde, né? A gente até vai trazer um pouquinho da história do Viva Saúde, que nasceu desse desejo, né, meninas, de ofertar para a comunidade algo, né, como forma de gratidão, né, por tantos anos de parceria. Então, a gente sempre foi muito grata à comunidade de São Francisco do Sul, por tanto acolhimento, sempre acolheu a psique, os profissionais. Então, nasceu o Viva Saúde. Foi em 2000, 2016, o primeiro. 2000, Isso. não, 2000 foi a psique. Já Isso. estou falando da Da história da nossa psique, história. da nossa Aham. história, né? Isso. E nós conversávamos sempre, né, meninas, de que forma que nós poderíamos agradecer à comunidade. E tínhamos esse desejo, o desejo, e veio o Viva Saúde. Então, do Viva Saúde veio a saúde, né, esse bem-estar integral. Esse cuidado do ser humano de forma integral né, nas esferas bio, psico, social e espiritual. Aí vamos dividir um pouquinho mais, as meninas. Então, como a Michelle falou, o Viva Saúde ele nasceu de um desejo, né? De um desejo. Eu acho que essa questão do desejo ela é muito forte dentro da nossa vida na psique. Então, de um desejo de uma prevenção, de um desejo de uma vida melhor, e que isso tudo engloba a questão da vida, da saúde integral, né? É o ser humano dentro do seu contexto, tendo qualidade de vida, tendo possibilidades de viver de forma melhor as suas relações, e é uma, como é que eu posso dizer? Uma, como é que a gente fala? Um efeito dominó, né? Quando algo está bem, aquilo se replica. Então, o Viva Saúde ele surgiu nesse intuito de estar além da gratidão, né, além de agradecermos a comunidade, mas também de trabalhar a prevenção,
porque a nossa cultura, ela atua muito dentro de um tratamento. Então, a nossa visão é uma visão de prevenção. Como é que a gente pode instigar a prevenção? Com informação. Porque nós vivemos num contexto, não temos como controlar o nosso estresse, o nosso adoecer. Aliás, a gente pode, se a gente trabalha a prevenção, né? Então, o que seria uma prevenção? Uma alimentação melhor, eu conseguir me relacionar de uma outra forma dentro das minhas relações, mas para isso eu preciso saber sobre mim, né? Como eu me insiro no meu contexto da comunidade, enfim. E a partir daí surgiu, né, essa ideia do Viva Saúde. E hoje, esse ano, nós decidimos falar dessas conexões. Essas conexões que nos proporcionam o quê? Uma qualidade de vida, uma saúde. E estamos aqui para falar sobre isso. Muito bem. Já falando sobre essas conexões, todo esse intuito, né, de conversas entre as próprias, essas parcerias que acontecem, eu quero questionar a Maria Elisa, como que acontece essa parceria entre a nutricionista e a psicóloga para o paciente, né, aquele que vem procurar, consiga essa saúde integral melhor? Quando a gente fala do corpo na nutrição, muitas vezes a pessoa pensa somente que a gente vai tratar o nutrir dessa parte física, né? Porém, o nosso corpo ele não é só físico, nós temos essa parte mental e espiritual que envolve todo o nosso ser. Então, o que acontece é que nós somos envolvidos também pelas emoções ao nos alimentarmos, né? Então, quando a gente vai nutrir o nosso corpo, nós estamos nutrindo também outras coisas. Nós nutrimos relações, nós nutrimos emoções. Então, muitas vezes, a angústia que a pessoa traz para o consultório, ela vai além do comer. Então, se faz necessário o auxílio dessas outras áreas para que a gente possa fazer uma mudança como um todo. Porque muitas vezes o paciente ele aparece com uma dor, né, que é única e que precisa ser trabalhada, mas que precisa de um cuidar e de um olhar, por exemplo, da psicologia, que não cabe ao nutricionista seguir, né, auxiliando sim, porém que engloba uma nova área para que a gente consiga trabalhar isso tudo como um todo e alcançar, então, essa mudança tão esperada, que é uma mudança para a vida. Porque nós iniciamos, eu sempre falo, que é o meu slogan, né? Essa questão de fazer as pazes com o nutrir. Por quê? Porque quando se trata de alimentação, a gente fala muito sobre dieta. E o termo dieta já remete a gente à restrição, né? Mas não é isso. A doença, né? A doença. Eu preciso fazer dieta. Eu não vou sair porque eu não posso comer porque eu estou de dieta. Eu sempre comento em consultório, assim, por exemplo, eu não vou poder viajar porque o que eu vou comer quando eu viajo? Então, assim, é uma preocupação da mente quanto ao que eu vou fazer de uma relação que precisa dessas pazes. Nós precisamos entender que nós vamos nutrir a vida e com essas relações também, que faz parte do meu dia a dia, do meu ser, eu poder sair para tomar um café com uma amiga, sem me preocupar se eu vou comer um bolo ou não, porque eu estou de dieta. Né? E aí entra essa parceria com a psicologia para que a gente torne a alimentação algo leve. Porque quando a gente começa a se relacionar de forma leve, de dentro para fora, a balança é só uma consequência. A saúde física vira uma consequência dessas ações.
E por isso, né, esse trabalho, como a Márcia falou, de prevenção, e nós profissionais também, essa parceria, vamos falar o que para o paciente, né? O nutrir das emoções, certo? Então, nós vamos apresentar o trabalho da nutrição, certo? A boca ficou seca. Muitos pacientes acham, né, que a nutrição, né, o nutricionista é só para dieta, é só para restrição. E vai do profissional, por exemplo, do psicólogo também, falar o quê? Não, é fazer as pazes com esse nutrir. O nutricionista vai ensinar você, né, nesse processo da alimentação. Quantos pacientes chegam com uma má alimentação? Então, o parceiro, né, ou parceiro, quem que é? Vai ser o psicólogo, né, que vai ser quem mais? O fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, certo? O educador físico, que é né? importantíssimo. Então, a importância dessa interdisciplinaridade. Esse trabalho que a gente tem aqui na clínica também, né? De um encaminhar para o outro, essa parceria, né? E esse até olhar, não só encaminhar, mas trabalhar juntos. juntos, A comunicação. isso, a Essa- comunicação, isso mesmo. E dentro dessa conversa com o paciente, pode chegar aquele paciente que esteja sofrendo com alguma outra coisa, uma anemia, né? Também encaminhado para outras áreas, né? O nutricionista em si, ele não deve fazer diagnósticos, mas a gente sempre faz uma avaliação, uma anamnese bem criteriosa. Então, quando se é observado que há algo que possivelmente pode estar relacionado com alguma doença, por exemplo, através de exames que são, né, solicitados e a gente faz uma avaliação bem criteriosa, eu não vou dar um diagnóstico. Eu vou encaminhar para o médico para que esse médico possa fazer o diagnóstico, né? Que isso é de outra ordem. Então, acaba sendo realmente uma atuação multidisciplinar. Assim como nós temos aqui na cidade médicos que trabalham e sempre nos encaminham, né? Ai, olha, essa situação, eu já tive parceria com alguns médicos nesse olhar, né? Eu já tive um paciente que foi com a Maria Elisa e resolveu essa situação, né? Então, a gente encaminha, olha, esse médico auxiliou de uma certa forma, temos, né, esses profissionais da área e tal, então a gente vai encaminhando para direcionar para fazer esse trabalho também na atuação da doença, apesar de que a nutrição preza também muito pela prevenção. Às vezes a gente trabalha com a doença em si, né? Porque o paciente já vem ali nas suas situações e a gente precisa atuar dessa forma. E essa conexão, ela não entra somente para os adultos, né? Porque tem muitas pessoas que pensam que não, eu vou para o nutricionista só porque eu quero emagrecer, eu sou adulto, né? Mas as crianças também entram nesse quesito, né, Mi? De conversas, de passar, eu creio que a Mi, com certeza, a gente vai entrar também agora na parte do... o desafio que é também com o próprio paciente, né? A psicologia, eu creio que fale mais sobre isso, da dificuldade que às vezes é de, não, olha, você necessita fazer literalmente essa conexão, essa parceria de encaminhar para a Maria Elisa, de encaminhar para um profissional, né, da nutrição. Com as crianças também é feito esse trabalho, Mito? Pode dizer para nós um pouquinho? Sim, acontece, né? Por exemplo, vamos trazer criança ou próprio adolescente, né? Vem com queixa de crise de ansiedade, por exemplo, né? Então, aí a gente vai tratar, vai trabalhar, e nós vemos que esse adolescente ou essa criança,
Ele tem uma má alimentação, ele, né, tem uma rotina de sono, né, realmente disfuncional, né? Então, nós vamos trabalhando o quê? Né? Toda essa ordem, toda essa parte. Então, quando você vai apresentar o trabalho, né, da nutrição, olha, é importante, né, fazer esse encaminhamento para o nutricionista. Aí muitos falam, não, mas eu não estou gordo. A primeira coisa, às vezes, não, mas eu não estou gordo, você está me chamando de gorda, às vezes tem isso. Não, não. E aí eu tenho até, né, um material que eu explico o trabalho do nutricionista, do psiquiatra, né, porque um trabalho lúdico também, um trabalho visual, e falo, né, a importância. Então, mas tem resistência, porque realmente a visão, né, é uma visão assim até deturpada, assim. Vou no nutricionista porque eu estou obeso, né, porque eu estou acima do peso. Então, acho que a gente tem que desconstruir isso. É um trabalho de desconstrução, assim como o Viva Saúde, né? É um trabalho de prevenção, né? Então, a gente está o quê? Vai prevenir, né? É um trabalho de saúde mesmo, né? O engraçado também é que isso acontece nesse lado da nutrição. Porque muitas vezes o que eu busco no alimento está relacionado muito com a minha ansiedade, com as minhas angústias, com aquilo que eu desejo engolir, né? E quando eu consigo perceber algo que eu não posso lidar dentro de consultório, eu tenho que encaminhar também ao psicólogo. E aí também entra essa situação de você ter essa resistência. Mas por quê? Eu não tenho problema para ir num psicólogo. E eu não preciso, eu sempre falo, eu não preciso ter um problema estrondoso, algo que está me paralisando para fazer uma terapia. Eu acho que terapia deveria ser para todos, né? Eu concordo. O próprio autoconhecimento. E às vezes tem essa resistência, né? Essa resistência de aceitar que essa abordagem multidisciplinar vai trazer muitos benefícios. Uma das questões que eu vejo muito, assim, as pessoas têm uma pequena compreensão. Por exemplo, é muito comum hoje a pessoa ter crise de ansiedade. A ansiedade, hoje, a gente acho que está vivendo um momento muito intenso em relação a essa questão. E aí ela vai ao médico. O médico vai fazer o papel dele. Ele vai dizer, olha, você precisa fazer terapia e vai prescrever um ansiolítico. Mas muitas vezes, por conta dessa falta de compreensão sobre a importância da terapia, então a pessoa entende, eu estou tomando a medicação, então está tudo certo, eu vou me curar. A medicação, ela tem a função dela. Ela é um dos pilares para o tratamento daquela situação, daquela patologia. Então, a pessoa que faz apenas o uso da medicação, ela não está fazendo o tratamento. E assim ela não vai poder passar pelo processo e encontrar aquele momento de se regular. Porque ela vai viver sempre dependendo da medicação. Ela nunca vai aprender a lidar com a causa daquilo. Porque a medicação ela não pode entrar como aquela que me controla, aquela que controla aquilo que eu não controlo. Né? Então, ter essa consciência do que, se eu preciso fazer, por exemplo, vamos pensar numa outra área, né? A fisioterapia. A pessoa precisa fazer a fisioterapia. Geralmente, assim, a fisioterapia, ela é uma das áreas que trabalha justamente com o tratamento. Mas ela também trabalha com a prevenção. Quando ela trabalha com a postura, quando ela trabalha com o Pilates, que faz uma prevenção maravilhosa, principalmente para o envelhecimento, não só envelhecimento, mas assim, a vida útil, a vida produtiva da pessoa. Então, quando você usa aquilo apenas como uma parte, eu vou usar a fisioterapia só para quando eu estiver doente. Não, é ter esse olhar.
Eu vou no médico, eu tomo a medicação, eu não preciso fazer terapia. Ou na área da nutrição, eu uso um inibidor de apetite, então eu emagreço. Então, é isso que a gente procura trabalhar, aliás, que a gente sempre procurou trabalhar no Viva Saúde, que é o quê? É levar informação. É levar informação do quê? De que se você souber, se você tiver o conhecimento, você vai buscar viver dentro do mínimo de saúde possível, né? Então, não é que a gente sempre vai ter saúde, não. Tem momentos em que, principalmente na nossa área, na área psi, não tem como a gente viver a vida sem ser afetados por ela, né? Mas é saber. Então, o que que a terapia, o que que a psicologia nos proporciona? A gente conseguir identificar o comportamento, né, que pode ser melhorado. Eu consegui entender como é que eu me relaciono com tal pessoa no meu trabalho, porque ele me afeta, né? Então, eu acho que a gente ter esse conhecimento, ter esse saber, é o que nos proporciona. E é isso que a gente está falando, né? E fazendo aqui também, né? Tentando levar esse conhecimento e principalmente essas conexões, porque nós não somos, não tem como a medicina sem as outras especialidades. Não existe essa possibilidade. É esse todo aí que faz a pessoa ter uma qualidade de vida. E a cabeça não funciona se as pernas não funcionam, o braço não funciona se o cérebro não estiver bem, né, Mi? Eu gosto, né, Márcia, de usar até a metáfora do iceberg, né? É o que a gente vê sempre, né, no mar, que está flutuando, é a parte de cima mesmo, né? Ali do iceberg é o que a gente está vendo. Mas o que que a gente tem que trabalhar, né? É o que está lá embaixo. E é muita coisa, né? É o profundo. Então, é realmente, é ter a coragem de trabalhar o que está ali, é esse profundo. E vai bem de encontro com o que a Márcia falou. E dentro dessas falas, vocês podem compartilhar algum caso, alguma situação dentro? Sim, eu tive um caso há uns anos atrás, onde eu identifiquei um transtorno alimentar numa paciente que era adolescente, assim. Então, eu conversei, né, com a mãe e tudo. E aí tive uma conversa com a Marciele para ver se a gente poderia trabalhar essa situação. Foi uma identificação assim, né? Eu consegui identificar alguns traços, mas eu não fiz, né, diagnóstico nenhum e tudo mais. E no fim a gente fez um trabalho bem bonito, né, Marciele? Realmente era um transtorno alimentar e que seguiu muito bem, né? Seguiu. E foi muito interessante, porque a questão desse transtorno tinha muito a ver com a questão feminina da menina, que tinha a ver com a mãe. Então, nesse caso, o trabalho da Nutri, porque veja, ela foi em busca, a adolescente é muito isso, é o corpo, né? É a transformação, é como eu sou vista, como me veem. E, e essa dificuldade de imagem, ela é muito comum na adolescência, da autoimagem, né? Então, essa menina, ela foi em busca, porque ela estava com baixo peso, muito abaixo, a ponto de não menstruar mais. Então, ela conseguiu. Primeiro, ela foi em busca da Nutri, a Nutri identificou que tinha algo do emocional ali que ela não conseguia resolver. E quando ela veio para o processo dela, foi muito bonito, porque em parceria com a mãe, as coisas foram se organizando. E ela foi, né, o organismo dela também foi reagindo a isso, e ela foi se reorganizando, se reestruturando de outra forma. Então, ela hoje é uma mulher muito bonita, né? E espero eu, faz muito tempo que eu não, enfim. E é isso, então, é esse olhar aí, né? É essa questão
do relacionar-se, como a gente falou lá no início. Tudo é uma questão de relação. O nosso corpo, mesmo internamente, ele se relaciona com as emoções, ele se relaciona com o nosso metabolismo, por exemplo. Uma paciente que está na menopausa, né? Eu preciso ter esse conhecimento do que acontece em todo esse processo, porque uma das principais causas é a falta de sono. E isso vai afetar todo o metabolismo, todo o emocional, vai ter baixas, claro. E também entra a parte psíquica, como é que ela vai lidar com esse envelhecer? Como é que ela vai lidar com essa baixa produtividade? Porque é um outro momento, essa relação com o feminino dela, que já está numa outra transformação. Então, por isso que o ser humano é muito complexo. Por isso que a gente fala, por isso que a Michelle falou, quando é saúde integral, não é olhar uma coisa só, é olhar tudo. E é ter esse olhar, é ter essa escuta. E, por exemplo, eu vou lidar de uma forma porque eu venho com a minha história, que é a parte de baixo do iceberg. A Maria Elisa, a Michelle, você, Guilherme, cada um vai lidar com aquilo. Às vezes, sei lá, por exemplo, eu quebrei um copo, né? Uma coisa boba. Mas para mim aquilo não tem significado. Mas para Michelle tem, porque aquele copo era da avó dela que deu naquele. Então, olha só o afeto que existe nisso, né? O quanto nós somos. Então, não tem como não sermos afetados pela vida. Nós vamos ser. E olha que bonita essa fala da Marci, né? Porque quando ela fala, né, dessa parte de baixo do iceberg, é essa história e a importância de acolher essa história, né? E quando ela disse ali que muitas pessoas só ficam com a medicação, aí é o problema, porque você não trata a causa, né? Você então fica só na medicação, você não está tratando aqui a parte de baixo, a base, o que te adoeceu realmente, né? Porque a coragem é você realmente trabalhar isso, a tua história. Né? E por isso que a gente tem visto o quê? Muitas pessoas adoecendo. As crises de ansiedade. Sim. O que são as crises de ansiedade também? Né? São dores, são emoções que foram sendo o quê? Negligenciadas, não foram trabalhadas, não foram aceitas. Foram colocadas o quê? Debaixo do tapete. Então, quando você acolhe realmente quem você é, esse feminino aí, essa história dessa menina, né, da relação com essa mãe. Olha só que bonito esse caso que vocês trouxeram. Né? Houve um trabalho, né, de equipe, de parceria, mas houve um trabalho o quê? De ressignificação da história dessa menina com essa mãe. Então, isso é a saúde integral. Trabalhar o ser humano como todo. Muito bem. E para quem está nos escutando assim, meninas, acho que cada uma pode falar esse momento. A pessoa quer começar a cuidar da saúde integral. Qual é o início? Qual é a base? Né? A gente já vem conversando, é procurar esse iceberg, é já ir direto numa nutricionista, é identificar como que a pessoa identifica que ela deve iniciar esse processo da saúde integral, essa conexão. Eu acho assim que a gente precisa pensar naquilo que me dói, né? Por exemplo, dentro da minha área, o que está me incomodando? O que eu posso fazer para mudar, né? Às vezes é um passo de cada vez. Eu tenho uma paciente que retornou depois de longos anos sem vir para mim, assim, ela voltou e ela falou assim, ela está com peso acima novamente, ela falou assim, eu me preparei para voltar. Eu comecei tomando água. Então, quando eu comecei a tomar água, e eu consegui colocar esse hábito algumas semanas agora na minha vida e está tranquilo para mim, eu comecei a fazer um exercício.
E aí eu comecei a fazer esse exercício e se tornou sozinho. Eu falei, agora eu vou voltar para a Nutri. Então, assim, ela foi colocando pequenas atitudes, pequenas mudanças que trouxeram bem-estar, até ela falar, agora eu estou pronta para mudar isso, ir na nutricionista, né? Para realmente pegar algo mais planejado, enfim. E é isso, eu acho que a gente olhar aquilo que nos incomoda e buscar ajuda para aquilo, né? A gente ir fazendo um passo de cada vez, até porque lidar com tudo de uma vez só é sufocante, né? A gente precisa fazer aquilo que é possível. E aí vou abrir até um adendo. O que é possível hoje de Viva Saúde para nós? É isso aqui. Nós gostaríamos que o Viva Saúde desse ano fosse no mesmo formato que nós sempre fizemos, com os nossos convidados, com um lindo coffee break e delicioso coffee break, com as nossas parcerias, os nossos brindes, abraçando, acolhendo. Mas a vida, ela veio para cada uma de nós e falou assim: olha, neste momento, vocês vão vivenciar algo diferente preparado para vocês, cada uma. Então, cada uma vivenciou esse ano seus desafios. E aí ficava impossível trazer esse evento nesse formato. Então, o que a gente fez? A gente fez o que era possível, com carinho, com amor, com afeto, da maneira como foi possível. Então, a gente vai dando um passo de cada vez. Eu acho que o meu ponto de vista é esse, é olhar aquilo que dói, aquilo que incomoda e buscar auxílio. Conseguiu? Então eu dou mais um passo. Conseguiu? Eu digo assim, é que às vezes parece que a gente está se afogando e se a gente se desesperar, a gente afunda. Então a gente vem, boia, dá um respiro, se acalma e continua a nadar. Aí é mais ou menos isso. Eu acho que essa frase, né, olhar aquilo que dói, aí já é um baita exercício, porque a gente está tão envolvido em tudo, e hoje é muito assim, a gente sempre está olhando para lá para fora, né, lá para o outro, e o outro que eu digo é tudo, não é a outra pessoa, é o outro do mundo. E a gente tem dificuldade de respirar, de parar e olhar, porque às vezes a gente nem sabe o que dói. Então, como é que eu vou começar? Né? Então, eu acho que o fato da gente parar e respirar, eu estou com uma paciente que ela está tendo crises muito recorrentes de ansiedade, assim, ela está sofrendo muito com isso. E aí é muito interessante, porque quando eu olho para ela, ela não consegue respirar. Então, hoje, nós estamos nesse momento. Eu aponto para ela, respire. E isso faz uma diferença enorme, porque ela consegue escutar a respiração, escutar o próprio coração, e aí ela vai voltando para si. Então, eu acho que no meu entendimento comece por onde? Respire. Só falar uma coisinha aqui. Rápido, prometo. A Maria, minha filha, ontem eu tive uma palestra e hoje eu tinha o vídeo. Ela falou assim: mamãe, você só precisa se lembrar de uma coisa. 4, 4, 5. Inspira em 4. Segura 4. E solta em 5. Aí a mamãe vai se acalmar e tudo vai dar certo. A Maria é incrível. Ai, que linda. Veja, e são quantos acolhimentos, né? Porque são acolhimentos e tem essa escuta, né? O que é tua mente? O que
a tua vulnerabilidade está dizendo. Quando a Maria Elisa falou e compartilhou com vocês aqui sobre o nosso nono Viva Saúde, foi o que nós fizemos. Acolhemos a nossa vulnerabilidade. Nós escutamos, nós nos escutamos. Nós nos pegamos no momento assim, o Viva Saúde, nós estávamos correndo. Mas nós estamos no momento também mais vulneráveis, mais suscetíveis. E nós nos acolhemos. Então, parceria é isso. É olhar também que nesse momento isso era possível. É mostrar que realmente isso é cuidar da saúde mental. É cuidar desse ser integral, dessa saúde integral. É contar com você, Gui, querido. É contar com a Bia, que está aqui atrás, querida. Né? É contar com essa rede. Isso é, né, acolher a vulnerabilidade e dizer, é isso que é possível. Né? Escutar, nos escutar. Porque nós estávamos também ficando doentes, porque a gente tinha que dar conta do Viva Saúde. E se hoje, meninas, nós tivéssemos no Viva Saúde presencial, a gente ia estar uma na outra assim, né? Imagina, né? Então a gente ia estar oferecendo para a comunidade algo, mas nós iríamos estar muito mais vulneráveis. Então nós escutamos, nos escutamos, acolhemos a nossa vulnerabilidade e falamos, é isso o que nós podemos ofertar. E é bonito porque mostra que vocês não são super-heroínas, né? Não. Não, nem queremos. Nem queremos. Nem queremos. Todo mundo, eu acho que pensa, não, né? A Marciele, a Michele são psicólogas, elas não têm problemas, elas conseguem remediar, elas conseguem arrumar, ajustar as situações perfeitamente. A Maria Elisa não tem problema em questão de peso, isso, aquilo, que popopó, né? Mas, né, todo mundo pensa que vocês são super mulheres, mas o mais bonito é mostrar, tanto para mim, né, quanto para todo mundo que nos assiste, que vocês também precisam ser acolhidas. Acontece essa conexão muitas vezes, creio eu, que vocês possam aprender. Né? Dentro do RH, eu também aprendo muita coisa com quem vem comigo, né? Às vezes eu atendo um colaborador que está passando por um problema, eu acolho ele, mas quando eles veem que hoje o Guilherme não está bem, eles também vão e me acolhem. Eu acho que é mais bonito. Vocês devem passar por isso também dentro dentro de uma consulta, dentro de alguma conversa, né, com vocês nas salas. Nós estamos na Psique, tá, pessoal? Nós estamos aqui, foi um espaço totalmente preparado na casa das meninas, né? Então, é um momento de acolhimento, um momento em que eu também entro e faço parte nesse momento aqui, de dizer, olha, nós estamos acolhendo, nós estamos sendo acolhidos aqui também, e é muito lindo ver essa conexão que acontece. Esse ano Viva Saúde precisou ser da maneira que é, né? Todos nós, para tudo se tem uma explicação, eu sempre falo isso, né? Os planos de Deus, eu trago muito isso, né? Os planos de Deus, tudo ele tem um motivo para explicar. Nós também, né, meninas? Sim. Nós também. Né? E sabe o que me ocorreu agora? Duas coisas, né? Eu quero pegar a fala da Michele, que ela disse, se estivéssemos no Viva Saúde presencial, nós estaríamos vulneráveis. É tão interessante porque assim, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E talvez naquele momento, né, se estivéssemos no presencial, nós não teríamos o que dar. Porque nós não estamos bem. Mas vivendo muitas coisas. Muitos desafios, né, Márcia? E tendo que dividir a nossa energia, o nosso tempo, né? E um evento, ele exige bastante. Então, eu acho que é isso, né? A gente não teria muito o que dar de tempo, de dedicação, que é o que a gente gosta de fazer.
E aí, quando você estava falando, Gui, eu pensei o seguinte, né, dos planos de Deus. Olha só que interessante, porque quando a gente joga lá nas redes sociais, isso se multiplica de tal forma, né, que a gente não sabe como é que vai ser essa multiplicação aí, porque ano que vem nós temos o nosso 10º Viva Saúde. E já tem data, né, Já Márcia? tem data. E assim, a gente sempre quis levar, né? Só que, claro, é muito de cada um. Talvez a nossa divulgação nunca foi tão eficaz como vai ser esse ano. É o que eu espero. E o 10º verdade. evento, ele merece todo o amor, carinho, cuidado e ser um evento assim que, né, tem esse lugar de data comemorativa, porque, né, 10 anos É uma década. é É muita uma coisa. década, gente. Olha só, tudo tem um para quê, né? Antes de iniciarmos, nós estávamos já conversando com o Guilherme, já, né, Fazendo alinhamos aqui, fazendo planejamento. planejamento, já, né, combinamos algumas ações e realmente, Márcia, a tua fala faz muito sentido, porque por aqui pode multiplicar, pode não vai multiplicar, Márcia, vai multiplicar, né? Então, o Viva a Saúde vai ficar muito mais conhecido. Tudo tem um para quê, Tudo. né? Olha só. E, enfim, meninas, eu fico muito grato e muito feliz de participar desse momento com vocês, de estar aqui, porque eu sou, né, eu vou dizer, eu sou paciente da clínica Psique. Se não fosse a Psique, se não fosse a profissional Marci, a Michele, eu ainda não passei pela nutrição, mas eu quero passar, né? Aí. Mas se não fosse a Psique, se não fosse o Viva Saúde que eu participei, eu não me lembro a data, mas eu participei em um Viva Saúde. Eu não estaria aqui hoje, eu não estaria onde eu estou, né? A Márcia me conhece bem, a gente conversava diariamente, conversa ainda, né? E graças ao Viva Saúde, graças à Psique, eu estou onde eu estou hoje. Eu consigo lidar com as minhas emoções de uma forma melhor, de uma forma mais contrida, né? Que quando vou dar o exemplo de dezembro, né? Que eu procurei a Márcia, Márcia, eu preciso muito que eu agendo um horário para ti, é aqui, vem, né? Então, ali hoje na última sessão que eu tive com a Márcia, a gente até conversou, né, Márcia? Eu consigo ver, ela me mostrou e eu tive aquele clique de falar assim, não, olha o Guilherme de dezembro, olha o Guilherme de hoje, final de outubro. Eu fico até um pouco emocionado, mas, né? E o mais legal é o Viva Saúde vai ter uma divulgação a partir daqui, dessa conexão que a gente está fazendo com o pessoal. Isso é o mais bonito, isso é o mais legal dentro desse papo, desse bate-papo, que não dá vontade de terminar, tá, meninas? Vou ser bem sincero com vocês, né? A gente tem bastante coisa para falar, mas nosso tempo é curto, mas é lindo, né? Deus escreve reto e linhas tortas, né? Então, precisaríamos estar passando por esse momento agora, né? Uma divulgação, um momento de bate-papo, um momento de conversa, como eu disse, para todo mundo ver que vocês não são super-heroínas também, né, meninas? Então, pode falar, E Márcia. assim, você usou essa palavra conexão, né? Porque quando a Michelle trouxe esse termo, né? Essa palavra, desculpa, lá, o que a gente vai trabalhar esse ano? Conexões, né? E aí a gente foi moldando ela. E realmente, olha que interessante, porque a pessoa se conecta. Para ela entrar no aplicativo, ela tem que se conectar ao aplicativo. Para ela entrar na tua página do Instagram, ela tem que se conectar. E é justamente isso que a gente está falando, dessa conexão que tem uma via da saúde, que tem uma via de qualidade de vida, de relacionamento saudável, né?
Então, olha só que interessante, eu não tinha pensado nisso. E foi falando, quando o Guilherme falou dessa conexão com vocês, e é verdade. Então, nada é por acaso, né? Estamos aqui nos conectando de uma outra forma, num outro formato, mas apostando que essa conexão seja, né, acessível e que chegue aí de uma forma muito interessante e que deixe essa curiosidade para que vocês participem ano que vem do nosso 10º Viva Saúde, que é um evento totalmente gratuito. É muito maravilhoso, porque nesses 9 anos nós ganhamos sempre tudo. Inclusive isso, gente, o aparato que está aqui nessa sala de espera da clínica é tudo gratuito. Por quê? Porque nós estamos fazendo isso, essa doação, para chegar até esse que está aí do outro lado, essa compreensão. Né? Além da doação também das palestras, né? Sim. Porque esses eventos, eles trazem palestrantes da cidade toda. Já trouxemos, inclusive, palestrantes de Joinville, de Curitiba. Então, nós temos outros olhares, né? A gente tem uma expansão. O ano passado foi uma conexão também com profissionais daqui. O ano retrasado, a gente teve essa ideia de trazer profissionais das outras clínicas. Então, de mostrar, né, o quanto é importante essa união e junção também de profissionais que exerçam a mesma profissão que nós exercemos, sem sermos competitivos com eles, e sim trabalhando como um todo para a sociedade, né? Em parceria. Né? Nessas conexões, são parceiros, são pessoas bem-vindas na Psique, são bem-vindas no Viva Saúde, e foram trocas incríveis de todos os lados, desde fisioterapeutas, até médicos, pediatras, psiquiatras, dentistas e todos educadores físicos e todos da cidade. Então, é isso, porque é essa conexão, é isso que faz, né, a pessoa ter essa qualidade de vida e se conseguir viver bem. E esse ano, no Encontro das Mulheres, lembra que teve uma colega nossa que perguntou do Viva Saúde? Sim. Né? E ela queria já, né, fazer parte. Então, tem os nossos colegas, os profissionais aqui de São Francisco que querem fazer parte também. Então, eles já conhecem o Viva Saúde. Isso é um orgulho, né, tremendo. Né? E até pessoas que nos acompanham desde o primeiro. Desde o primeiro. É muito legal. Inclusive, na organização, é engraçado isso, porque temos pessoas que vêm para participar, mas que estão ali organizando o evento. Junto, nos ajudando. Há anos. Há muitos anos, todos os anos desde de Viva o primeiro. Saúde. É muito legal isso, essa legal, união. Meninas. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que não estavam na nossa conversa, mas de todos desses, vou trazer os 8, né, para trás, né, a partir do ano passado. Qual foi o que mais tocou, o que mais chamou a atenção de vocês, o que vocês falarem assim, ó, esse ano a gente trabalhou com um tema legal, esse ano eu sentei, consegui ver também, achei uma palestra muito boa. Para vocês, eu sei que todos no coração de vocês vão estar pulando, tremendo, né, a 1000. Mas para vocês, do Viva Saúde, qual foi um deles que vocês disseram assim: nossa, esse foi bom? Eu participei aquele que falava sobre os pais, da parentalidade. Eu não me lembro qual foi o ano, acho que foi 2020, não, acho 2020, antes da pandemia. 2019. 2019 eu participei, que foi da parentalidade. Então, para você, esse me chama bastante atenção, porque eu até fui questionado assim, tá, mas tu não tem filho, o que tu tá fazendo lá? Mas, nossa, sentar, ouvir e participar, eu saí com uma mente totalmente diferente. Até em visão dos próprios pais, né? Até um convite a você a participar, né? Que
fica aquela pulguinha assim para saber o que que é o Viva Saúde, eu fui e aprendi muita coisa lá, no qual eu trouxe para minha casa, no qual eu trouxe para minha vida, e eu sei que eu vou aplicar com os meus filhos, quando eu, assim, se Deus permitir, eu tiver, né? Então, isso me tocou. E para vocês, meninas? Eu sei que foi uma pergunta bem, né? Mas para vocês, um Viva Saúde que marcou vocês nessa trajetória desses 9 anos de Viva Saúde e o ano que vem, 10º. Eu vou começar falando o que me tocou muito, que eu não vou saber dizer, gente, eu sou a pessoa que a memória não ajuda. Eu sou a pessoa. Somos dois. A minha memória não é muito Somos boa. todos. Então. Porém, teve um Viva Saúde que me marcou muito, que foi uma palestra que falava, era do Dr. João. E eu chorei, eu chorei na palestra, onde ele falava Foi 2021. sobre que trem que você vai pegar para a tua longevidade. Era um navio. Navio, isso. Era um navio. Você vai embarcar de qualquer maneira. Não tem outro jeito, você vai embarcar. E como você quer pegar esse navio, né? Como é que você vai estar? E ele trabalhando, e ele contou uma história com o pai dele, e eu chorei. E foi um ano de muita chuva. Foi. Era uma chuva Que Deus mandava. assim, ó, que quase não dava, e as pessoas lá. E ouvindo isso com tanto carinho. Cada palestrante que passou ali foi especial. Né? O ano passado também a gente teve as nossas palestrantes queridas, a doutora Grazi, a Carol. Mas aquela palestra me tocou de uma maneira, porque fala muito sobre prevenção. E eu venho vivendo uma fase da vida que hoje o que me preocupa é o que vai ser, né? Como é que eu vou fazer esse corpício aqui ficar bem para chegar lá, para chegar bem, para aproveitar com autonomia. E eu lembro dele falar da importância da autonomia para o idoso. Do idoso ter essa autonomia de viver sem precisar de auxílio o tempo todo. E me tocou demais, eu chorei bastante, aquela chuva caindo lá fora, e a gente lá com aquelas pessoas queridas que estiveram presentes mesmo assim. Então, para mim, foi muito importante, assim, que mudou algo aqui, deu uma viradinha de chave. Então, quando você nos provocou, eu fiquei pensando, nossa. Eu aprendi isso contigo, né? No final da sessão, a Marciele, eu vou dar um spoiler, ela faz assim, ela olha pra ti, até semana que vem, e deixa uma provocação. Então, quando eu lancei aqui, olha, que tal? Foi já, eu até fiz assim pra ti. Pegou, né? É tão interessante que essa batidinha, às vezes a Mia tá deitadinha do meu lado, dormindo, quando eu bato na perna, ela já sabe que é pra sair, é muito engraçado. Eu me toquei por causa dela. Mas, enfim, eu acho que, como, né, a Maria falou, você também comentou, e eu acredito que seja a opinião da Michelle também, não tem assim né? Porque cada um foi muito especial. Eu fui buscando na minha memória desde o primeiro, que a gente só fez à tarde, depois a gente foi sonhando, enfim. Mas eu acho que o que foi muito importante para mim não foi uma palestra, foi uma... como é que a gente fala? Workshop? Não, um depoimento. Ai, meu Deus, desculpa, ó. Testemunho, já ia falar. Um testemunho, um depoimento. Então, teve um ano que nós pegamos, foi em 2023, eu acho. Foi 2022 ou 2023? Já tinha passado a pandemia. E nós convidamos algumas pacientes, né, algumas pessoas, se poderiam dar um depoimento. E eu convidei uma paciente muito, muito especial, vou até ficar emocionada. E essa paciente, quando ela me procurou, ela não conseguia sair da cama. E é tão engraçado, porque hoje, claro, ela já não é mais minha paciente, hoje nós somos amigas, né?
porque a terapia é um laço de amor também, enfim, então a gente se encontra de vez em quando. E toda vez que ela me encontra, ela diz assim: Marci, 5 peças de roupas, porque foi isso que a gente trabalhou durante muito tempo, para ela conseguir fazer, porque daí a gente volta naquilo que a Maria Elisa falou. O muito, ele é muito desesperador. O muito é muito desesperador. Então, quando você olha para 5 peças de roupas, aquilo se transforma. A gente dá um novo significado. Então, a fala dela, a forma como ela foi construindo, aliás, se reconstruindo, né? Porque tudo aconteceu na vida dela por conta de um luto que ela não conseguiu trabalhar. E ela se viu lá, naquela cama, sem conseguir levantar. E a partir de um desejo, né, de melhora por conta dos filhos, enfim, a gente tem que se fisgar na vida de alguma forma. E ela encontrou o caminho dela. Então, esse depoimento, para mim, porque eu achei, ela foi muito corajosa. Ela foi muito corajosa de ir lá e falar sobre aquilo que ela viveu e ser um testemunho, né, do que é possível. Que bonito. Mi. Sabe, Gui, quando você deu o seu depoimento em relação à tua psicoterapia, o Gui de outubro, né? De dezembro, não é o mesmo Gui, né, de hoje. Você replicou as nossas ações, né, do Viva Saúde. Na hora que você estava dando o seu depoimento, eu pensei nos outros Viva Saúde. Você, nesse ano, Marci, foi a primeira vez, né, que a gente trabalhou os depoimentos. Sim. Depois, no ano seguinte, também teve, porque na parentalidade também teve o depoimento dos pais. Então, no 9º Viva Saúde também teve depoimento da importância de cuidar da saúde mental, né? Assim como as meninas, eu também não tive assim um Viva Saúde, foram muito importantes. Mas teve um Viva Saúde que eu, né, dei um depoimento, assim, né, fiz uma fala, era a palestra da doutora Stephanie. Sim. Olha só, vários profissionais passaram, assim. Ela estava falando ali, né, ela é ginecologista, médica ginecologista, e ela estava falando da relação mãe e filha, enfim, da importância, né, da mãe conversar sobre sexualidade com a sua filha, enfim. E eu sempre tive esse diálogo lá em casa, né, com os meus filhos, enfim, de uma forma muito leve. E eu estava vivendo com a minha filha naquele tempo, assim, uns diálogos, e ela tinha recém descoberto algo, né? E foi tão bonito quando ela descobriu algo assim, e nós trabalhamos de forma tão leve isso, sabe? Que eu não vou trazer aqui, senão ela me mata. Porque no dia ela estava do meu lado, mãe. Mas assim, então eu lembrei, né? Eu lembrei disso. E ela falando assim só confirmou, né, a importância, enfim, e me encorajou a continuar também a trabalhar com os meus filhos dessa forma. Então, o Viva Saúde, ele é para a comunidade, sim, né? Como forma de gratidão, como forma também de trabalhar essa prevenção, mas ele também é para nós, né? Esse Viva Saúde, nós estamos aqui, né, conversando com vocês, mas ele também é para nós, ele também é curativo, ele também é uma cura para nós, né? Então, cada fala aqui, nossa, ele entra também do Gui, a Bia ali no cantinho, tão quietinha, né, querida, ali no seu trabalho, né? Todo mundo aqui, né, a gente faz uma leitura, e a gente vai acolhendo de uma forma, né? Então, tudo tem um para quê.
E é isso, né? Eu estou muito feliz, meninas, por mais que seja, né, esse formato assim, né, Márcia, como você disse, nós estamos bem, né? Só os desafios, né, que é bom falar, né? Mas assim, a energia assim não é toda, né, assim, para estar num presencial, mas estamos felizes de estar nesse formato, né? Sim, é Assim, bem estamos felizes. interessante. Tá Isso leve, mesmo. né? É. Meninas, nosso tempo está estourando, né? Mas é que não dá vontade, pessoal, da gente terminar essa conversa. Não, não dá, porque sempre vai surgindo um questionamento, vai surgindo um depoimento. Porque, querendo ou não, me deu um depoimento. Cada uma deu um depoimento aqui hoje. Vocês são acostumadas no Viva Saúde a ouvir depoimentos de outras pessoas, né? Então, hoje vocês deixaram o depoimento de vocês. Então, é aquilo que a gente sempre fala. Tudo tem um porquê e um para quê, né? Mas, meninas, a gente vai se encaminhando já para o final. Peço que vocês deixem as considerações finais de vocês, os convites, né? Logo, logo nós vamos anunciar já a próxima data. Então, pode deixar para nós as suas considerações finais, Marciele, Maria Elisa. Vocês façam as suas considerações, por favor. Então, como eu sou a mais velha, eu vou começar. Bem mais Bem velho. mais velha, não parece, mas eu sou. Primeiro eu quero agradecer, né, as minhas sócias por não permitir que a gente abandonasse essa ideia, que estamos aqui, e que é uma ideia tão maravilhosa, né, tão linda. Quero agradecer muito o Guilherme e a Bia, que prontamente, quando a gente pensou de que forma a gente não consegue presencial, de que forma, né? Nossa, o Guilherme na hora já topou e a Bia também, que é parceira dele, super parceira. A todos vocês que estão aí assistindo e principalmente a toda a equipe, né, que faz essas conexões serem possíveis, a começar pela equipe da clínica. Então, todo mundo, as recepcionistas, os profissionais, a gatinha Mia, que está aqui do lado, dormindo. Então, eu só tenho a agradecer a minha família, né? Ai, ó. Embargou! Então, eu quero agradecer todo mundo, a todos, né? Se esqueci de alguém, igual o Oscar. Me perdoem, mas muito obrigada, porque sem vocês o Viva Saúde não seria possível. Eu gostaria também de fazer das palavras da Márcia as minhas. Agradecer muito a vocês pela oportunidade. Agradecer às minhas sócias por terem embarcado nesse meu pedido de... Né, eu cheguei com uma angústia, né? Falei sobre... Eu não queria trazer um Viva Saúde feito, como diziam antigamente, nas coxas. Algo corrido, algo que não fosse especial. Então, eu trouxe a minha angústia para as meninas, até conversei com a Michelle, ela falou, por que a gente não pensa em outro formato? Então, eu gostaria de agradecer por isso. E eu gostaria de agradecer a cada palestrante que já esteve no Viva Saúde, a cada participante que já esteve no Viva Saúde e a cada colaborador, as pessoas que fizeram o Viva Saúde acontecer, porque nós tivemos inúmeros patrocínios e colaboradores, né? Então, a você que já participou dessa forma, gostaria de agradecer e já convido. Ano que vem vai ser um ano especial, nós vamos fazer esse Viva Saúde ser essa marca de 10 anos. Já temos a data, posso falar? Pode, à vontade. Dia 29 de agosto de 2026, esperamos por vocês. Ainda vamos falar sobre o local, né? Horário, mas nós esperamos vocês no dia 29 de agosto de 2026, com certeza com Viva Saúde muito especial. Muito bem, Mi. Também quero fazer, né, das minhas palavras, das meninas também.
Agradeço também aos nossos pacientes também da clínica, né? Que também estão sempre aí divulgando o evento, né? Nos ajudam também. Agradeço a vocês que participarão e divulgarão o evento Viva Saúde daqui para frente. E agradeço a você que, a partir de agora, vai cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física, da sua saúde, né, total, integral, né? Nunca é tarde para começar, nunca, nunca, nunca é tarde. Apenas acolha, veja o que nós fizemos hoje. Que bom que o Gui falou, nós não somos super-heroínas, que bom que nós não somos. Estamos aqui para, né, para mostrar isso aí, né? Estamos aqui acolhendo a nossa vulnerabilidade e queremos compartilhar com você e dizer: acolha a sua vulnerabilidade e busque ajuda. E se precisar, estamos aqui na Clínica Psique, disponíveis para acolhê-lo, para acolhê-la. Muito bem, meninas. Eu também quero fazer o meu agradecimento a vocês pela confiança, pela parceria. Quando a Marci me convidou, eu nem pensei, né? Naquele tempo eu ainda trabalhava sábado. Não tem problema, vamos marcar, vamos fazer reuniões, vamos atrás, vamos preparar tudo um momento especial, porque o Viva Saúde também tem um pedaço do meu coração, né? Então, a Psique tem um pedaço muito grande no meu coração, na minha mente, todos os colaboradores, todos, a Mia principalmente, porque a Mia eu vou contar um caos para vocês. A Mia, a primeira vez que eu vim, ela era piquititinha, né? Aí ela foi crescendo, mas todas as sessões ela entrava comigo e dormia no meu ladinho. E levantava quando eu levantava junto para sair. Ela participou de todas as minhas sessões. Ela ouviu tudo que eu falei para Marci. Mas eu quero agradecer a vocês por esse momento muito bom, esse momento incrível. Vocês são profissionais maravilhosos com M maiúsculo, porque vocês demonstram e fazem aquilo porque a gente conhece, né? Então, muito obrigado mesmo, obrigado a você que participou conosco. Então, dia 29 de agosto de 2026, nós já temos um encontro marcadíssimo, 10º Viva Saúde. E você é nosso convidado, nosso convocado a participar desse 10º Viva Saúde. Bom, com toda a nossa conversa, a gente conseguiu compreender que conexão é uma palavrinha que é cuidar. Tudo isso que a gente conversou transforma-se conexão igual a cuidar. A gente consegue conjugar nessa parceria, nessa saúde integral. Então, quando a gente fala em cuidar, é de mãos dadas. Todos, né? Então, muito obrigado novamente a você que participou. Obrigado, meninas. É isso aí, pessoal. A gente conversa a partir de agora para o 10º Viva Saúde, no qual eu já convoquei vocês e vocês estão convocadíssimos a participar. E lembre-se, cuidar de si é conexão, é fazer bem e é necessário, tá bom? Nosso muito obrigado e até mais, pessoal. Tchau, tchau.